Sejam bem-vindos à disciplina de Análise Estatística para a Computação Aplicada. Este primeiro módulo tem como tema o pensamento estatístico e introduz 4 ideias que acompanharão toda a disciplina: dados, probabilidade, incerteza e predição. A imagem apresenta, à direita, uma lupa ampliando diferentes representações gráficas. Esse elemento simboliza o papel investigativo da estatística. Assim como uma lupa permite observar detalhes que poderiam passar despercebidos, os métodos estatísticos ajudam a examinar dados, identificar padrões, reconhecer variações e avaliar se uma conclusão é sustentada pelas evidências disponíveis. Ao redor da lupa aparecem um gráfico de barras, uma linha de tendência, um gráfico de setores, uma distribuição em forma de curva e um conjunto de pontos dispersos. Esses elementos representam diferentes maneiras de organizar e interpretar informações. Cada gráfico responde a uma pergunta específica. Um gráfico de barras pode comparar quantidades. Uma linha pode revelar mudanças ao longo do tempo. Um diagrama de dispersão pode indicar relações entre variáveis. Já uma distribuição ajuda a compreender como os valores se concentram e como se comporta a variabilidade. A frase destacada na parte inferior resume a proposta da disciplina: transformar dados do passado em conhecimento confiável para decisões no futuro. Entretanto, essa transformação não ocorre de maneira automática. Nem todo histórico contém informação útil para prever o que acontecerá depois. Em alguns fenômenos, como a precipitação, o histórico e as condições atuais podem contribuir para a construção de previsões. Em outros, como uma loteria corretamente aleatória, os resultados anteriores não determinam nem tornam mais provável o próximo resultado. Por isso, ao longo da disciplina, estudaremos não apenas técnicas de cálculo, mas também as condições que tornam uma análise válida. Será necessário compreender como os dados foram produzidos, quais hipóteses sustentam o modelo, como a incerteza é representada e até que ponto uma predição pode ser considerada confiável. Este slide, portanto, apresenta a identidade central do curso: usar a estatística para compreender os dados, a probabilidade para representar a incerteza e o raciocínio científico para conectar observações, modelos e decisões. No próximo slide, iniciaremos essa reflexão com uma pergunta fundamental: o passado sempre contém informações sobre o futuro? Neste slide, iniciamos a disciplina com uma pergunta fundamental: o passado sempre contém informações sobre o futuro? A imagem organiza essa reflexão a partir de 3 situações distintas. À esquerda, aparece a previsão de chuva. Nesse caso, os registros anteriores de precipitação, temperatura, umidade, pressão atmosférica e vento podem ajudar a identificar padrões. Quando o comportamento do sistema apresenta alguma regularidade e as condições atuais são consideradas, o histórico pode contribuir para estimar a probabilidade de chuva em um período futuro. No centro, vemos um equipamento industrial. Máquinas e sistemas de engenharia também produzem históricos de operação. Temperatura, vibração, corrente elétrica, horas de funcionamento e ocorrências de falha podem ser analisadas para identificar sinais de desgaste. Nesse contexto, os dados do passado podem auxiliar na manutenção preditiva, desde que exista uma relação estável entre os indicadores observados e a ocorrência de falhas. À direita, aparece uma loteria. Aqui, a situação é diferente. Em um sorteio corretamente aleatório, os resultados anteriores não alteram a probabilidade do próximo concurso. Um número que apareceu muitas vezes não se torna menos provável, e um número que não aparece há muito tempo não fica mais próximo de ser sorteado. O histórico pode ser descrito estatisticamente, mas não fornece uma vantagem real para prever a próxima combinação. O quadro superior destaca a ideia central: todos esses problemas envolvem incerteza, mas o papel do passado não é o mesmo em cada um deles. Em alguns sistemas, o histórico contém informação útil porque há dependência temporal, mecanismos físicos e padrões persistentes. Em outros, os eventos são independentes,
e conhecer os resultados anteriores não modifica a distribuição do próximo resultado. Portanto, antes de construir qualquer modelo, é necessário investigar a natureza do processo que gera os dados. Precisamos perguntar se existe memória, estabilidade, dependência entre eventos e informação relevante nas observações passadas. Essa distinção será essencial ao longo de toda a disciplina. No próximo slide, compararemos esses três fenômenos de forma mais direta, mostrando por que problemas aparentemente semelhantes podem exigir abordagens estatísticas completamente diferentes. Neste slide, comparamos três fenômenos que parecem semelhantes por envolverem incerteza, mas que exigem formas diferentes de raciocínio estatístico. À esquerda, temos a previsão de chuva. A imagem mostra uma cidade sob condições de precipitação e representa um sistema no qual o passado pode conter informação útil. Registros de temperatura, umidade, pressão atmosférica, vento e precipitação ajudam a identificar padrões. Esses padrões não garantem que choverá, mas permitem estimar a probabilidade de ocorrência de chuva em determinadas condições. No centro, aparece um equipamento industrial. Nesse caso, os dados de operação podem revelar sinais de desgaste. Medidas como vibração, temperatura, corrente elétrica e tempo de funcionamento podem indicar mudanças no comportamento da máquina. Quando existe uma relação consistente entre esses sinais e a ocorrência de falhas, o histórico pode apoiar a manutenção preditiva e reduzir riscos operacionais. À direita, vemos uma loteria. Aqui, a pergunta é diferente. Em um sorteio corretamente aleatório, os resultados anteriores não aumentam a chance de uma determinada combinação aparecer no próximo concurso. O histórico permite contar frequências e descrever o que já ocorreu, mas não oferece uma vantagem real para antecipar o próximo resultado. A faixa inferior do slide apresenta a pergunta que conecta os três casos: de que forma o passado pode informar o futuro? A resposta depende da natureza do processo que gera os dados. Em alguns sistemas, há dependência temporal, regularidade e mecanismos físicos que preservam parte da informação. Em outros, os eventos são independentes, e o conhecimento do passado não modifica a probabilidade do próximo evento. Pensar estatisticamente exige, portanto, distinguir descrição de predição. Também exige investigar se existe uma ligação válida entre os dados observados e o fenômeno futuro. Essa análise deve ocorrer antes da escolha de qualquer técnica, algoritmo ou modelo. No próximo slide, veremos que esse cuidado resume o problema central da disciplina: transformar dados em conhecimento sem atribuir aos dados um poder explicativo ou preditivo que eles não possuem. Este slide apresenta o problema central da disciplina: compreender quando o passado contém informação útil para prever o futuro, e, igualmente importante, reconhecer quando essa informação não existe. À esquerda, o quadro em verde representa situações nas quais os dados históricos preservam padrões, regularidades ou relações que podem ser modeladas. O gráfico mostra uma sequência temporal em que os valores do passado apresentam uma estrutura capaz de orientar estimativas sobre o comportamento futuro. Nesses casos, podemos construir modelos preditivos, desde que a relação observada seja estável e que a incerteza seja devidamente quantificada. O desafio não é apenas encontrar um padrão aparente. É necessário verificar se esse padrão é real, se permanece válido em novos dados e se não resulta de coincidência, ruído ou amostra insuficiente. Uma previsão cientificamente defensável deve informar não apenas um valor esperado, mas também o grau de incerteza associado a esse resultado. No quadro em vermelho, vemos a situação oposta. Os pontos do passado não formam uma estrutura capaz de determinar os resultados seguintes. Os sinais de interrogação representam a ausência de informação preditiva suficiente. Em processos independentes, como uma loteria corretamente aleatória, conhecer toda a sequência anterior não permite descobrir qual será o próximo resultado. O risco destacado no slide é criar uma ilusão de previsibilidade.
O ser humano tende a enxergar tendências, ciclos e compensações mesmo em sequências aleatórias. Por isso, uma análise estatística rigorosa deve distinguir padrões reais de padrões produzidos pelo acaso. À direita, o quadro denominado Ideia Central resume o percurso científico da disciplina. Primeiro, analisamos os dados para descobrir padrões e regularidades. Em seguida, modelamos o processo gerador desses dados. Depois, realizamos inferências e previsões com base em evidências e probabilidades. Por fim, tomamos decisões reconhecendo explicitamente a incerteza envolvida. Assim, o objetivo da estatística não é eliminar a incerteza, mas compreendê-la, representá-la e utilizá-la de maneira responsável. No próximo slide, veremos como a disciplina será organizada para desenvolver esse raciocínio de forma progressiva. Neste slide, apresentamos uma sequência fundamental para compreender o papel da estatística: dados, informação, conhecimento e decisão. À esquerda, o primeiro quadro representa os dados. Eles aparecem como pontos dispersos, ainda sem organização aparente. Essa imagem simboliza registros brutos obtidos a partir de medições, observações, sensores, questionários, experimentos ou sistemas computacionais. Isoladamente, esses registros ainda não explicam o fenômeno. Eles precisam ser tratados, organizados e contextualizados. No segundo quadro, os dados passam a ser apresentados em gráficos. Essa transformação representa a informação. Ao resumir, ordenar e visualizar os dados, começamos a reduzir a desorganização inicial e a perceber tendências, diferenças e possíveis relações. Entretanto, informação ainda não significa, por si só, compreensão completa. No terceiro quadro, o cérebro simboliza o conhecimento. Aqui, os padrões identificados são interpretados à luz de hipóteses, modelos e conhecimento do domínio. É nessa etapa que buscamos responder por que certos comportamentos ocorrem, quais relações são relevantes e quais conclusões podem ser sustentadas pelas evidências disponíveis. O quarto quadro representa a decisão. O alvo simboliza a aplicação do conhecimento para orientar uma ação. Em contextos reais, isso pode significar decidir quando realizar uma manutenção, estimar a chance de chuva, avaliar um risco clínico, planejar uma estratégia comercial ou detectar uma possível fraude. A ideia-chave apresentada à direita resume esse processo. A estatística constrói uma ponte entre o que já aconteceu e o que pode acontecer. Essa ponte, porém, não é automática. Ela depende da qualidade dos dados, da adequação do modelo, da estabilidade do processo e da validade das hipóteses adotadas. Na parte inferior, o slide mostra diferentes áreas de aplicação. Na meteorologia, os dados ajudam na previsão de chuva. Na indústria, auxiliam na manutenção preditiva. Na saúde, apoiam a avaliação de riscos e diagnósticos. Nos negócios, contribuem para analisar vendas e demanda. Na segurança, permitem investigar fraudes e anomalias. Assim, a estatística não se limita a produzir tabelas e gráficos. Seu papel é transformar registros em entendimento e apoiar decisões conscientes diante da incerteza. No próximo slide, veremos como a disciplina será estruturada para desenvolver esse processo de maneira progressiva. Neste slide, apresentamos a linguagem fundamental da estatística. Antes de realizar cálculos, construir modelos ou interpretar resultados, é necessário compreender os conceitos que organizam o raciocínio estatístico. O primeiro quadro trata de população e amostra. A população corresponde ao conjunto completo de elementos sobre os quais desejamos obter informações. Pode ser formada por pessoas, equipamentos, medições, sinais, documentos ou qualquer outro objeto de estudo. Como nem sempre é possível observar toda a população, selecionamos uma amostra, isto é, um subconjunto usado para representar o conjunto maior. A qualidade das conclusões depende de como essa amostra foi obtida. O segundo quadro apresenta as variáveis e os tipos de dados.
As variáveis descrevem características dos elementos observados. Elas podem ser qualitativas, quando representam categorias, ou quantitativas, quando assumem valores numéricos. Entre as qualitativas, distinguimos as nominais e as ordinais. Entre as quantitativas, encontramos as discretas e as contínuas. Essa classificação é importante porque orienta a escolha das técnicas de análise. O terceiro quadro representa a estatística descritiva. Seu objetivo é organizar, resumir e apresentar os dados por meio de tabelas, gráficos e medidas numéricas. Média, mediana, desvio padrão e quartis são exemplos de recursos utilizados para compreender a distribuição dos valores observados. Nessa etapa, descrevemos o que aconteceu nos dados disponíveis. O quarto quadro apresenta a estatística inferencial. Aqui, utilizamos informações obtidas em uma amostra para formular conclusões sobre uma população. Isso envolve estimar parâmetros, construir intervalos de confiança, testar hipóteses e avaliar a incerteza associada às conclusões. A inferência permite ir além da descrição e sustentar decisões com base em evidências. À direita, a ideia-chave resume 3 funções importantes da estatística: descrever o que aconteceu, buscar explicações para os padrões observados e estimar o que pode acontecer. Entretanto, nenhuma dessas tarefas deve ser realizada de forma automática. É necessário formular perguntas adequadas, selecionar métodos coerentes e interpretar os resultados com espírito crítico. A faixa inferior reforça essa mensagem. Pensar estatisticamente significa fazer boas perguntas, compreender como os dados foram produzidos e reconhecer os limites das conclusões. No próximo slide, iniciaremos a comparação direta entre estatística e probabilidade, duas áreas diferentes, mas profundamente conectadas.